Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente aqui no canal Colégio do Discípulo. Seja bem-vindo a esse canal que também é seu, o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. Para você que está sempre com a gente, sempre dando aquela moral, sempre assistindo aí os nossos vídeos, sempre compartilhando, muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Para você que está entrando a primeira vez, fica até o final desse vídeo, tá bom? Não esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho para você receber cada conteúdo novo que a gente colocar aqui no canal, tá bom? É rapidinho, não paga nada, é de graça e você ajuda bastante o canal, tá ok? Bom, sou o Jonathan Cadiz, sou diácono da Assembleia de Deus aqui em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, tá bom? Aonde eu sirvo como diácono, sou professor da Escola Dominical e pregador do Evangelho, tá? Hoje nós vamos para a lição da Escola Bíblica Dominical, tá? Estamos no primeiro trimestre de 2024 da revista comentada pelo pastor José Gonçalves, a revista da CPAD, da classe dos adultos, que tem por título Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, tá? Então estamos estudando aí Eclesiologia e já chegamos na 8ª lição, tá? Essa lição que vai passar presencialmente no dia 25 de fevereiro de 2024, tá bom? E essa lição que tem por título A Disciplina na Igreja, tá? Nós já vimos que igreja é organismo, mas também é organização. A igreja não é bagunça. Igreja tem disciplina. Igreja tem organização, tá bom? Vai lá na descrição, tem vários links bacanas para ajudar na sua lição. Tem slide, tem subsídio, tem dinâmica, tem muita coisa boa para ajudar na sua lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? E junto nós vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Bom, a disciplina é a ordem pela qual os seres humanos regram as suas atitudes, quer individual ou quer socialmente. Para viver bem consigo mesmo, a natureza humana pede instintivamente atos de disciplina. Como ser social, é impossível que o homem viva sem o rigor das disciplinas. No lar, no trabalho, na escola, no trânsito ou onde quer que esteja, o comportamento humano deverá seguir sempre as normas de uma boa disciplina, para que possa comunicar-se e relacionar-se adequadamente com os seus semelhantes. Os líderes da Reforma do século XVI viam claramente o resgate da disciplina na igreja como condição indispensável para elevar o nível moral entre seu povo e também consideravam a ordem apropriada nas igrejas como um meio para a vida cristã pessoal decente. A Igreja de Cristo, além de atender aos aspectos sociais, afinal, é formada de pessoas, compreende ainda o lado espiritual, cujo comando emana dos céus, de onde se assiste e se avalia tudo o que fazemos. O que se entende por disciplina na igreja e quais as formas claras de aplicá-las. É isso que nós vamos ver na lição de hoje, tá? Essa lição que tem por objetivo mostrar a necessidade de disciplina na igreja, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado e apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. Para isso nós temos como texto áureo a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. A verdade prática diz que a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Vai na descrição que também tem as redes sociais e os nossos grupos no WhatsApp, onde você vai ter acesso também à leitura diária e a todo um trabalho feito para acrescentar e ajudar a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos à leitura bíblica em classe que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao 13. Hebreus capítulo 12. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos.
Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então vemos que a disciplina de Deus ela produz frutos positivos na vida do seu povo. É muito interessante essa passagem de Hebreus, que mostra que Deus disciplina aquele que ele ama e não aquele que ele é indiferente. Porque às vezes a pessoa passa por uma correção e pensa que Deus está tratando com indiferença. E aqui deixa claro que ele só trata daquele que ele ama. Ele corrige, ele disciplina aquele que ele ama. E no versículo 6 isso fica claro, que ele corrige quem ele ama e a todos que verdadeiramente pertencem a ele. Então, ser disciplinado por Deus significa ser filho de Deus. O autor faz uma alusão ao livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes ou não te desmaies, tá? Da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho o quer bem. Tá? Então, Deus ele é o modelo a ser seguido. Afinal, antes da história da própria humanidade, Deus é o primeiro a exercer disciplina, quando ele disciplina, por exemplo, Lúcifer por pecar contra ele, e na história da humanidade, quando ele disciplina o homem após pecar, expulsando o homem do Éden e colocando querubins nos portões e uma espada flamejante, não dando mais o direito ao homem de estar no Éden. Ora, foi uma disciplina para o bem do próprio homem. Então, a correção do Senhor é a prova do amor de Deus, da nossa filiação, e também produz frutos para nossa edificação. A nossa introdução diz que nessa lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. E o tópico 1 fala sobre a necessidade da disciplina bíblica. Subtópico 1 fala que Deus é santo. Subtópico 2, a igreja é santa. E subtópico 3, quando a igreja não disciplina. A palavra disciplina vem do latim, que significa ação de instruir, educação, ciência, ordem, sistema, princípios de moral, e está ligada à palavra discípulos, que significa aluno ou aprendiz. No Antigo Testamento, nós vemos a palavra disciplina apenas em Provérbios 23, onde a tradução da palavra hebraica é mulcar, cujo significado é instrução, castigo, correção. Já no Novo Testamento, a palavra disciplina é utilizada em duas referências. Colossenses capítulo 2, versículo 23, e no texto ora lido de Hebreus 12, versículo 8. E a tradução da palavra grega é paideia, que tem o mesmo significado que no hebraico. Então, o que se pode perceber, portanto, é que a disciplina é, sobretudo, uma ação de ensino, uma instrução, uma atitude que tem por objetivo ensinar alguém, ainda
que por meio de uma correção, por meio de um castigo. E a disciplina, ela está ligada com a santidade de Deus. Ora, Deus é santo. Ele próprio reivindica isso para si em vários textos da Bíblia. Ele é totalmente separado. Ele é santo, conforme Levítico 11:45, ele diz: eu sou santo. Isaías capítulo 6, versículo 3, nós vemos também Apocalipse 4:8, que os serafins proclamam que ele é 3 vezes santo, santo, santo e santo. A palavra aqui é kadosh, que é sagrado, santo, separado. João escreve na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 5, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Ou seja, ele é totalmente santo. A santidade faz parte da sua essência, do seu caráter. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a Bíblia enfatizar a santidade de Deus. Deus é separado de nós nesse aspecto. Deus é santo, totalmente sem mácula, sem mancha. Ele é puro, ele é certo, acima de todo pecado e de toda maldade. A santidade é uma qualidade central de Deus. Ele não apenas decide o que é certo, ele mesmo é certo. Exemplo, é impossível que Deus minta. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Como também é impossível que os seus olhos vejam o mal. Abacuque capítulo 1, versículo 13. O Salmos de número 33, verso 4 e 5, diz que Deus ama a justiça. E por ele amar a justiça, ser reto, justo, santo, ele abomina o pecado. O próprio Jesus mostrou a importância de nós reconhecermos a santidade de Deus. Na oração do Pai Nosso, por exemplo, em Mateus 6, versículo 9, ele nos instrui a proclamar: santificado seja o teu nome. O comentarista mostra que quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. E ele usa como exemplo, lá em Lucas 5:8, na pesca milagrosa, aonde Pedro, vendo Jesus, se prostra aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ora, isso também acontece com Isaías no capítulo 6. Quando ele entra na sala do trono, quando ele vê aquilo tudo, o mesmo Isaías que no capítulo anterior proferiu vários ais para os pecadores, agora ele diz: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando nós estamos na presença de Deus, a nossa pecaminosidade se evidencia. Então, é preciso abandonar as práticas pecaminosas para ter comunhão com Deus, para ter relacionamento com Deus. Deus é santo e reivindica de nós santidade, ou seja, uma vida separada do pecado. Josué 24, versículo 19, Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Então, não tem como ser povo de Deus e viver uma vida pecaminosa. Êxodo 19:10, Deus chama Moisés e pede para que o povo se santifique, que no outro dia ele desceria ao Sinai para falar com o povo. Ainda em Josué, capítulo 3, versículo 5, Josué manda o povo se santificar, para que o Senhor fizesse maravilhas no meio deles. Não é diferente com a igreja. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a igreja é chamada de nação santa. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos, porque eu sou santo. Então, ao formar o seu povo, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega agios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Então, se uma igreja não disciplina aqueles que cometem pecado, ela perde a sua essência, ela perde a sua identidade. Então, se a igreja como corpo de Cristo deve ser santa, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, cada membro desse corpo deve ser santo. 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então, a santidade ela faz parte da identidade cristã. Efésios 1, versículo 1,
Paulo escrevendo, endereçando para os crentes de Éfeso, ele diz assim, ó, para os santos que estão em Éfeso. Então, a santidade é marca, é identidade de um cristão. E precisa ser assim. Se uma igreja não disciplina os seus membros por causa de um pecado, ela se torna uma igreja mundana. Então, a santidade é um dos atributos de Deus. E por isso é uma das causas que justificam a necessidade de disciplina na igreja. O tópico 2 fala sobre o propósito da disciplina bíblica. Subtópico 1, manter a honra de Cristo. Subtópico 2, frear o comportamento pecaminoso. E subtópico 3, não tolerar a prática do pecado. Como cristão, gente, pelo amor de Deus, é necessário manter a honra de Cristo. Gente, um cristão indisciplinado, ele está desonrando o nome de Jesus. Jesus é honrado nas suas ações? Ou você é daqueles que no trabalho, na escola, dá motivo para alguém falar, e esse é crente, hein? O seu comportamento tem sido adequado? Jesus tem sido honrado por onde você passa? Os seus comportamentos maus, ele desonra a sua igreja, ele desonra o nome de Jesus. É por isso que Paulo fala aos Romanos, capítulo 2, versículo 24, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então isso é muito sério. Isso é muito grave. O comentarista cita o caso da igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Estais inchado, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Olha o que Paulo diz. Geralmente se ouve, ou seja, o boato está rolando, e não é de hoje. Aí ele diz assim, ó, que tem uma fornicação na igreja de Corinto tal que nem entre os gentios vocês estão pior do que as pessoas do mundo. Aí ele diz assim, estáis inchado, porque nem ao menos se entristeceram por não tirar de vocês quem pratica tal ato. Cristo repreendeu o pastor da igreja de Tiatira por não corrigir uma falsa profetisa. Apocalipse 2:20, mas contra ti o tolerares a Jezabel, mulher que se diz profetiza. E ele próprio promete discipliná-los, caso não se arrependam, assim como ele faz com as outras igrejas da Ásia. Então, também é para frear o comportamento pecaminoso. Porque esse propósito de frear o comportamento pecaminoso está no fato de que ela põe um freio nesse comportamento, porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Aos coríntios ainda, Paulo diz assim, ó, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Paulo está dizendo, gente, vocês não podem tolerar o pecado. E é a terceira causa aqui, o terceiro propósito da disciplina aqui, não tolerar o pecado. Se Deus não tolera o pecado, a igreja não deve tolerar. A igreja de Corinto, assim como a igreja de Tiatira, tolerava o pecado. Não tomava nenhuma medida. Agora, se Deus corrige quem ama, se ele disciplina quem é filho, se nós corrigimos o nosso filho que nós queremos bem, por que não devemos disciplinar e corrigir aquele que está em pecado? Nesse caso de 1 Coríntios 5, era um caso de incesto. Um rapaz estava tendo relação com a madrasta. Paulo mandou excluir. E ele é bem direto e bem, aspas, duro no que ele diz. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Mas olha o propósito. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então tenha uma boa intenção. Não enxergue a disciplina apenas como punição. Encare a disciplina como tratamento, conforme nós vamos ver mais para frente. Então, uma outra pessoa da igreja de Corinto também acusou Paulo falsamente de roubar e manipular a igreja. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 15, mais ou menos, até o capítulo 2. Então, como disciplina, ela foi repreendida publicamente e reintegrada à igreja. Lembra também de Himeneu e Fileto, na primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20? São blasfemadores, hereges, e Paulo manda Timóteo excluí-los. Lembra lá em Atos capítulo 8, do mágico Simão?
que ofereceu dinheiro para receber poder do Espírito Santo como disciplina, ele foi repreendido publicamente por Pedro e pediu perdão à igreja. E vemos outros casos de práticas contínuas de pecado. Eu vou deixar aqui o versículo para você ir lá pesquisar e, caso te acrescente, você leve para sua aula. Romanos 16, 17. 2 Tessalonicenses 3, 6. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Tito 3, do 10 ao 11. E 2 Tessalonicenses 3, 14. Todos foram recomendados a se afastar dessas pessoas, como uma prática de disciplina. Além desses propósitos, tem muitos outros propósitos na disciplina. Como, por exemplo, dar um exemplo para os outros membros. Porque numa igreja onde alguém comete tal pecado e não se tem uma disciplina, o que os outros membros vão achar disso? Será que não vão pensar duas vezes também antes de cometer tal pecado? Que moral que uma igreja tem onde um membro não é disciplinado? Também tem propósito de observar o comportamento do disciplinado. Porque no período da disciplina, o pastor ele não está apenas punindo, você vai ficar aqui sentado sem fazer nada 3 meses. Mas não, é um período para que a pessoa possa rever seus conceitos, para que a pessoa possa pensar no que fez, para que a pessoa possa se arrepender. Então, é um período bom para se analisar o comportamento do disciplinado. Então, tem o propósito de observar o comportamento, de ver mudança. E isso vai emendar com outro propósito, que é de restaurar o disciplinado. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente também sobre isso, tá bom? E claro, corrigir aquele que comete tal pecado. Precisa de correção. Então, o propósito da disciplina cristã está no fato de que ela mantém a honra de Cristo na conduta do crente e põe um freio no comportamento pecaminoso. Agora, o tópico 3 vai nos falar sobre as formas de disciplina bíblica. O subtópico 1 fala da disciplina como modo de correção, subtópico 2, a disciplina como forma de restauração, e subtópico 3, a disciplina como modo de exclusão. Tá bom? Então, a gente vê aqui degraus que vão se subindo. Correção, restauração, caso haja arrependimento. A disciplina é para restaurar a gente. Não olhe a disciplina como punição. Olhe a disciplina como restauração, como operação na ferida daquele que caiu. Um soldado ferido está sendo tratado para ser colocado novamente no posto. Esse é o sentido da disciplina. É porque a gente olha a disciplina como não, o pastor, o bigode grosso, botou ele no banco. Não, não é esse o sentido da disciplina. Então, veja que vem a correção. Se houver arrependimento, vem a restauração. Se não houver, e a coisa ficar mais grave, pode-se haver a exclusão, conforme nós vamos ver. Bom, a correção, tá, é a palavra usada para regenerar, emendar, restaurar, disciplinar. A correção é uma função e uma responsabilidade do pai para com os filhos. Provérbios fala isso, e o autor aos Hebreus repete o texto de Provérbios. E de Deus também para com o seu povo. Jó capítulo 5, versículo 17, diz que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Tanto os termos em hebraico como em grego sugerem um significado duplo: instruir, guiar, argumentar e também punir, castigar, reprovar. A correção é visível em todo o processo da criação dos filhos, como sugere o termo grego mais comum, que, como eu disse, é paideuo, que é educar um filho, envolvendo, portanto, a orientação positiva, como a disciplina negativa. No caso de má conduta, a expressão que mostra que a palavra de Deus é útil para a correção. 2 Timóteo 3,16, por exemplo. Ressalta o seu valor na melhoria de vida do caráter do crente. O termo grego aqui significa restauração a um estado de retidão. Então, as Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Por isso que o autor aos Hebreus diz: o pai não corrige um filho? Quando você corrige o seu filho, qual é a sua intenção? É que ele não cometa novamente aquele erro. Então, o ser humano precisa ser corrigido.
Provérbios 6:23 diz: porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Pedro foi corrigido por Paulo, mas Paulo também já foi corrigido, por exemplo, Atos capítulo 23, em um dos julgamentos de Paulo, quando ele chama o sumo sacerdote de parede branqueada, o povo que está ali corrige Paulo, e Paulo entende que agiu mal como autoridade e pede desculpa. Ou seja, nós podemos perceber então que a correção ela é válida a todos. E nós precisamos estar aptos a corrigir e a ser corrigido também. Paulo ele corrige Pedro na cara dura, mas ele sabe ser humilde quando é corrigido. Então saiba aceitar a correção. Gente, feliz é aquele que sabe ouvir uma correção. Então, saiba aceitar a correção. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. O comportamento errado é reforçado. A correção, ela impede que aquilo se torne algo pior, algo desenfreado, algo que vai te fazer um mal muito maior lá na frente. Então é necessário ter uma correção no começo. Então a correção ela tem por fim o objetivo de restaurar a pessoa atingida pelo pecado ao estado anterior. E crente, corrigir não é crucificar. Disciplinar não é crucificar. É triste o que a gente vê hoje. O crente que caiu, o crente que pecou, e ele por um acaso precise passar por uma disciplina. O que entristece hoje de ver é que a disciplina dele não vai durar 3 meses, 5 meses, mas pelos crentes vai durar a vida toda. Porque vão sempre falar do pecado que o fulano cometeu. Gente, se até Deus esquece dos nossos pecados quando se arrependemos, por que tem crente que não esquece? Eu vou falar uma coisa aqui para você. Já tem alguém com a função de acusador. Não precisa de você fazer esse papel. Então, uma das funções da disciplina é restaurar a pessoa, é levantar a pessoa, é reerguer a pessoa. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, do 5 ao 8, ele manda restaurar aquela pessoa que eu falei, que acusou ele. Ele manda que a igreja desse uma repreensão e que o tal fosse perdoado e restaurado ao seu cargo anterior. Não era um caso que precisava ir mais além. Agora, existem casos que chegam ao ponto de exclusão. Lembra daquele ditado? Uma laranja podre estraga todo o saco? 1 Coríntios 5, 6, Paulo diz que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. E ele fala isso justamente quando ele manda tirar do meio de vós aquele nico. Tira do meio de vocês. Por quê? Porque é mau exemplo. Já provou que não quer mudança. Vive no mesmo erro. E há quem defenda que não pode excluir. Fale isso para Paulo. E excluiu. E mandou excluir. Mandou Timóteo excluir Himeneu e Fileto. Então existem sim casos que é necessário a exclusão. Jesus não disse que a igreja só ligaria na terra e seria ligado no céu, mas ele também disse que o que fosse desligado pela igreja na terra também seria desligado no céu. Então, a igreja tem autoridade para desligar, tá bom? Esse método de disciplina é conhecido como método cirúrgico, porque corta um membro do corpo, e a partir de então, esse ex-membro não tem mais vínculo com aquela igreja. Tá ok? Então, meus queridos irmãos, a disciplina faz com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada, caso queira, ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Esse é o propósito da disciplina e nunca chegar à exclusão. Quem exclui não é a igreja, mas a própria pessoa que se exclui pelos comportamentos errôneos e por não querer a mudança, tá bom? Porque quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia, tá? A nossa conclusão diz que nessa lição vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. E ele termina com 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Eu vou terminar lendo para você.
E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Deus abençoe sua vida. Eu espero ter contribuído para a sua lição e te espero até o próximo vídeo. Fique na paz e um abraço.